Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Então olha só, no plano cartesiano nós temos, digamos, uma reta R, e nós podemos associar números sobre essa reta R. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando um ponto para determinar a minha origem, no caso vou chamar de O, e vou dividir essa minha R usando esses tracinhos, ó. Posso continuar dividindo, tanto à direita quanto à esquerda. A distância desse O para cada um desses tracinhos nós chamamos de unidade de medida. Ficou meio feio, né? Nós chamamos de unidade de medida, tá certo? Então, toda vez essa unidade de medida pode ter valores específicos, e se não tiver um valor específico, a gente tem apenas como se for uma unidade, uma única unidade. O ponto P dessa reta, associamos o número real x tal que, se P está à direita de O, olha só, se eu tenho O aqui, aqui seria a minha direita. Se P está à direita, sentido OP é positivo. Ou seja, se aqui é a minha origem, tudo que estiver para cá, para a minha direita, vai ser o quê? Vai ser positivo. X é o comprimento de segmento OP associado a um sinal positivo. No caso aqui, ó, eu tenho duas unidades. Então, como é associado ao sinal positivo, mais 2. Agora nós já sabemos que não precisamos ficar utilizando o sinal positivo na frente. Então, apenas 2. Tranquilo? Então, olha aqui, ó. Se P está à esquerda, olha aqui meu O. P está à esquerda. Se P está à esquerda, sentido OP é negativo. X é o comprimento do segmento OP associado a um sinal negativo. Então percebam que aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. Tenho o quê? 3 unidades, tá certo? Como eu estou indo para a esquerda da origem, ele vai acompanhar o sinal negativo, ó. Tá aqui, ó, menos 3, tá certo? Em ambos os casos, pessoal, dizemos que x é a medida algébrica do segmento OP. E indicamos por x igual a MED segmento OP, que seria a medida algébrica. Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira parte aqui é super tranquilo, tá? Mas, por favor, não esquece essa informação aqui, ó. Esse x deveria ficar aqui no cantinho. X igual a medida algébrica do segmento OP. Não esquece disso aqui, dessa nomenclatura, porque pode ser que caia em alguma prova, algum vestibular, e você possa acabar esquecendo, tá certo? Então, esse MED significa medida algébrica de um determinado segmento, ou o comprimento desse segmento, tá certo? Representação de pontos em um plano. Como é que a gente representa os pontos num determinado plano? Primeira coisa que nós vamos fazer é traçar duas retas, que seriam os nossos eixos, e esses eixos precisam ser perpendiculares, e usamos a sua interseção como origem para cada um deles. No caso, eu chamo de O, que seria a origem. Beleza. Feito isso, para cada um dos eixos que nós traçamos, escolhemos uma unidade de medida e um sentido positivo. Nesse caso aqui, ó, escolhi essa unidade de medida e estou utilizando aqui o meu sentido positivo, no caso, a minha direita. Tranquilo? Vamos para o próximo passo. Para cada ponto P do plano traçamos uma reta paralela ao eixo vertical, que intersecta o eixo horizontal no ponto X, e uma reta paralela ao eixo horizontal que intersecta o eixo vertical em ponto Y. São essas duas retas aqui, ó. Essa primeira reta aqui, ó, percebam que ela é paralela a Y. O que é algo paralelo? É algo que não se cruza. Então, essa reta aqui do eixo Y, e essa reta aqui, ó, que eu acabei de traçar, ela é paralela. E ela está cruzando o eixo no ponto X. Da mesma forma, eu passei essa outra reta aqui, ó, paralela a X, ou seja, ela não cruza X, tá certo?
e ela está cruzando aqui esse outro eixo no ponto Y. Tranquilo até aqui? Então, olha o que nós vamos fazer. Feito isso, ó, eu tenho esse cruzamento. Então, ó, o número real x, aí nós teremos o que? A medida algébrica do eixo OX é a abscissa de P. Ou seja, esse P aqui, ele é formado por um par ordenado. Então, por um par ordenado, no caso um x e um y. Isso aí. Aí o que acontece? O número real x, então é a medida algébrica do segmento OX, é esse segmento aqui, ó, origem com esse ponto x. É a abscissa do ponto P. E o número real y é a medida algébrica do eixo OY, é a ordenada de P. Ou seja, é essa medida aqui, ó, daqui para cá. Então eu tenho daqui para cá que vale x e daqui para cá que vale y. Tá certo, pessoal? Então, o que eu preciso lembrar? Ó, os números reais x e y são as coordenadas do ponto P, ok? E indicamos da forma de par ordenado, pxy. Então, esse P aqui, ó, lembra que ele tem x e ele tem o y. Esse x e tem esse y. O plano cartesiano contém as duas retas. O plano que contém as duas retas é o plano cartesiano. O eixo horizontal OX, esse eixo aqui, ó, ele é chamado de eixo das abscissas. O eixo OY, esse eixo aqui, ó, na vertical, ele é chamado de eixo das ordenadas, ok? Olha só aqui alguns exemplos, ó. Observe no plano cartesiano a seguinte representação dos pontos A, B, C, D, E e F, por meio de suas coordenadas. Ó, a minha origem tem o x sendo 0, y sendo 0. Tá bem aqui, ó. Meu ponto A, 5 sobre 2 e 1. Não leiam vírgula 1, tá, pessoal? E essa vírgula aqui, no caso, significa E1, ok? Então, o meu x é 5,2. 5,2, se eu dividir, né, 5 dividido por 2 dá 2,5. Se aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho 3, a metade seria meio. Então, aqui seria 2,5 ou 5 sobre 2. O y vale 1, então eu tenho 5 sobre 2 e 1. Então, esse ponto aqui, ó, é a coordenada cartesiana do ponto A. O ponto B, eu tenho x aqui, menos 1, tá aqui, ó, x menos 1, e y é 2, y2, aqui, ó. Então, o meu ponto B é a localização das coordenadas sendo menos 2 e 1. O C é menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. O D é 4 e menos 4 terços. Ó, percebam que o meu x é positivo. Se ele é positivo, então ele está à direita. Então, procuro 4. Está aqui, ó. O meu y é negativo. Então, ele está abaixo. Menos 4 terços. Então, 4 terços seria pegar o 4 e dividir por 3. Dá 1, uma fraçãozinha. Então, dá aproximadamente aqui, ó. O E, menos 3 e 0. Aí eu tenho, ó, x menos 3, x menos 3. Como o y é 0, significa que o ponto fica sobre o x, ok? Se o y for 0, o ponto fica sobre o x. Aqui eu tenho o inverso, ó. O x é 0, então o ponto vai ficar sobre o y. No caso, aqui, ó, sobre 3. Então, pessoal, é possível perceber que é muito simples essa questão do plano cartesiano. Uma última informação para vocês é sobre a questão dos quadrantes, tá? Os quadrantes. Deixa eu só pegar aqui. Esse aqui, ó, é o primeiro quadrante.
e a gente verifica ele sempre no sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante, e aqui eu tenho o quarto quadrante. Aí, esses quadrantes, eles trazem algumas características com a questão do sinal, pessoal. Aqui no primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y são positivos. Então, somente olhando, eu consigo dizer a qual quadrante pertence. Aqui no segundo quadrante, o meu X é negativo e o meu Y é positivo. Aqui no meu terceiro quadrante, ambos são negativos. Então, menos. Sei que está ficando feinho, pessoal, mas é por aquele mesmo motivo de sempre, tá? Um dia, se Deus permitir, eu vou comprar um mousepad bacana para a gente trabalhar, para ficar mais bonitinho. Então, aqui no quarto quadrante, eu tenho o X positivo e o Y negativo, tá certo? Então, somente olhando aqui, ó, pela questão do sinal, eu consigo também dizer em qual quadrante se encontra. Lembrando que 0, 0 não pertence a nenhum quadrante que está sobre o eixo. Quando eu tiver um 0, por exemplo, no Y, ele também não pertence ao quadrante, ele pertence ao eixo, tá certo? Ó, esses dois aqui, ó. Esse primeiro aqui, que o Y é 0, significa que ele pertence ao eixo X. Esse que o X é 0, ele pertence ao eixo Y. Agora, menos 2, menos 1 e 2. Então, negativo, positivo. Pertence ao segundo quadrante. Menos 2 e menos 3, ó, ambos negativos. Terceiro quadrante. 4 e menos 4 terços. Pertence ao quarto quadrante. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Valeu, pessoal.